Existe uma ideia muito difundida de que quanto mais você faz, mais resultado você terá. Parece lógico, quase óbvio. Só que na prática, muita gente vive exatamente o contrário. Se esforça mais, tenta mais, se cobra mais, e ainda assim sente que continua no mesmo lugar. E o pior não é a falta de resultado em si. O pior é a interpretação silenciosa que costuma vir junto. A sensação de que talvez o problema seja você, sua capacidade, sua disciplina, ou até seu valor. Mas existe uma outra forma de olhar para isso, mais madura e menos punitiva. Nem sempre o excesso de ação significa avanço. Muitas vezes significa apenas repetição de padrão com mais intensidade. É como acelerar um carro desalinhado. Você não chega mais rápido ao destino, só desgasta mais o motor, os pneus e a própria direção. Na vida, esse desgaste aparece como ansiedade, frustração, cansaço mental e aquela impressão constante de estar sempre tentando compensar algo que nunca parece suficiente. O ponto central aqui não é quantidade de esforço. É coerência entre quem você acredita que é, como você age e o que você espera colher dessas ações. Quando essa coerência não existe, fazer mais pode virar apenas uma tentativa inconsciente de resolver um desconforto interno através de produtividade. E produtividade não resolve insegurança, não resolve dúvida sobre si mesmo e nem constrói identidade por conta própria. No máximo, mascara isso por um tempo. Talvez você já tenha vivido fases em que parecia estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, algo não fluía. Não necessariamente porque faltava competência ou oportunidade, mas porque existia um desalinhamento mais silencioso. A forma como você se percebia não sustentava aquilo que você estava tentando construir. E quando identidade e comportamento não caminham juntos, o esforço vira tensão, não construção. Hoje a proposta aqui é olhar para esse processo com mais lucidez. Sem misticismo, sem promessa rápida, e sem romantizar esforço excessivo. Porque entender por que fazer demais às vezes não gera resultado não é apenas útil, é libertador. Isso permite parar de se culpar pelo desgaste e começar a observar com mais maturidade o padrão que está conduzindo suas escolhas. E a partir daí, sim, construir mudança de forma mais sólida. Existe um tipo de esforço que constrói, e existe um tipo de esforço que apenas tenta compensar. À primeira vista, eles parecem iguais, porque ambos envolvem ação, dedicação e até disciplina. Mas a origem é completamente diferente. Quando o esforço nasce de clareza interna, ele costuma ser mais estável, menos ansioso e mais sustentável ao longo do tempo. Já quando ele nasce da necessidade de provar algo, provar valor, provar capacidade, provar merecimento, a ação vira tensão. E tensão constante cansa, desgasta e, muitas vezes, paralisa no médio prazo. É por isso que algumas pessoas entram em ciclos curiosos. Quanto menos resultado percebem, mais intensificam o fazer. Trabalham mais, tentam mais estratégias, se cobram mais, aumentam a pressão sobre si mesmas. Só que essa intensificação nem sempre corrige o problema. Às vezes, ela só amplifica o desalinhamento que já existia. Porque se a base interna continua sendo insegurança, medo de não ser suficiente ou necessidade de validação, a ação deixa de ser construção e passa a ser reação. E a ação reativa normalmente não é estratégica. Ela é urgente, impulsiva e frequentemente pouco consistente. Num dia há muita energia, no outro há exaustão. Num momento, há motivação. No seguinte, aparece dúvida. Esse movimento pendular consome recursos emocionais e cognitivos. A pessoa sente que está sempre tentando alcançar um ponto de estabilidade que nunca chega, justamente porque o esforço não está apoiado em uma percepção interna estável. Outra consequência pouco falada desse excesso de fazer é a dificuldade de perceber o que realmente funciona. Quando alguém faz tudo ao mesmo tempo, sem critério claro, fica mais difícil identificar causa e efeito. A mente começa a interpretar qualquer resultado negativo como falha pessoal e não como parte natural de um processo de ajuste.
Isso reforça ainda mais a crença de insuficiência, alimentando o ciclo de esforço compensatório. Existe também um aspecto silencioso nisso tudo. Fazer demais pode funcionar como uma forma de evitar contato com dúvidas internas. Enquanto a pessoa está ocupada tentando resolver tudo por ação, ela não precisa parar para observar de onde vem tanta urgência. Só que essa urgência costuma ter raiz emocional e perceptiva, não prática. E enquanto a raiz não é vista, o comportamento continua repetindo o padrão, mesmo com novas estratégias. Olhar para isso não significa diminuir a ambição, nem defender passividade. Significa refinar a origem da ação. Porque esforço alinhado não é menor esforço. Muitas vezes é até mais consistente. A diferença é que ele nasce de identidade mais clara, não de tentativa constante de compensação. E quando a ação parte desse lugar, ela tende a produzir resultado com menos desgaste psicológico e mais continuidade ao longo do tempo. Quando se fala em resultado, a tendência natural é olhar primeiro para a ação. O que foi feito, o que deixou de ser feito, o que poderia ter sido feito melhor. Só que existe uma camada anterior a tudo isso, mais silenciosa e menos observada, que é a forma como a pessoa se percebe enquanto age. Essa percepção interna, muitas vezes inconsciente, influencia diretamente o tipo de decisão que será tomada, o nível de persistência diante das dificuldades e até a forma como oportunidades são interpretadas. É comum acreditar que primeiro vem a ação, depois o resultado, e só então a construção da confiança. Mas na prática, o processo costuma ser mais circular do que linear. A forma como alguém se enxerga interfere na qualidade da ação, que por sua vez influencia o resultado, que depois reforça, positiva ou negativamente, essa mesma percepção inicial. Quando essa engrenagem não é percebida, a pessoa tenta corrigir apenas o comportamento visível, sem tocar na percepção que está organizando esse comportamento. Isso ajuda a entender por que duas pessoas podem executar tarefas muito parecidas e, ainda assim, ter trajetórias tão diferentes. Não necessariamente por talento ou oportunidade, mas pela relação interna que cada uma estabelece com o próprio processo. Quem se percebe como alguém capaz tende a interpretar dificuldades como parte do caminho. Quem se percebe como alguém constantemente à prova tende a interpretar qualquer obstáculo como confirmação de incapacidade. A ação externa pode até ser semelhante, mas a experiência interna é completamente distinta. Outro ponto importante é que identidade não é algo fixo, mas também não muda apenas por decisão racional. Ela se reorganiza principalmente a partir de evidências acumuladas. Pequenas experiências repetidas vão moldando a percepção que a pessoa tem de si mesma. Isso significa que não basta querer se sentir mais confiante, mais segura ou mais preparada. É necessário criar contextos onde essa percepção possa ser sustentada por experiência concreta, ainda que gradual. Quando essa dimensão interna é ignorada, surge um fenômeno muito comum. A pessoa aumenta o volume de ação esperando que isso, sozinho, produza transformação interna. Às vezes produz, mas muitas vezes não. Porque a ação sem integração pode virar apenas repetição mecânica. E repetição mecânica, embora gere movimento, nem sempre gera evolução. Trazer consciência para essa relação entre identidade e comportamento não tem nada de abstrato. Pelo contrário, costuma trazer mais objetividade. A pessoa passa a observar não apenas o que está fazendo, mas de que lugar interno está fazendo. Isso reduz a autocrítica excessiva, melhora a capacidade de ajuste e cria uma base mais estável para decisões futuras. O resultado deixa de ser apenas meta externa e passa a ser consequência de um processo mais coerente entre percepção, escolha e ação. Existe um momento muito delicado nesse processo que raramente é explicado com clareza. É quando a pessoa começa a agir em direção a algo novo, mas ainda não se sente internamente compatível com aquilo. Essa fase costuma gerar ansiedade, oscilação emocional e até vontade de desistir. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a identidade ainda está em transição. E transição psicológica quase nunca é confortável.
Quando alguém condiciona o próprio bem-estar ao resultado, quando eu conseguir isso, vou me sentir seguro. Quando isso acontecer, vou relaxar. Quando eu chegar lá, vou acreditar em mim. Cria-se uma dependência emocional muito instável. Qualquer atraso, crítica ou imprevisto passa a ser interpretado como ameaça pessoal. A mente deixa de focar no processo e começa a monitorar constantemente sinais de aprovação ou fracasso. Isso consome energia mental e reduz a qualidade das decisões. Esse tipo de dependência também costuma gerar um padrão de tudo ou nada. Ou a pessoa está extremamente engajada, cheia de expectativa e intensidade, ou está desanimada, cansada e duvidando de si mesma. Não existe continuidade tranquila. E sem continuidade, mesmo boas estratégias perdem força. A constância, que é um dos fatores mais previsíveis de resultado ao longo do tempo, acaba sendo substituída por picos de esforço seguidos de retração. Outro efeito comum é a autocrítica amplificada. Quando o resultado demora, a interpretação automática tende a ser pessoal. Eu não consigo. Eu sempre volto para o mesmo lugar. Talvez isso não seja para mim. Essas frases, repetidas internamente, moldam percepção. E percepção molda comportamento. A pessoa passa a agir com mais cautela, menos iniciativa e maior medo de erro, justamente no momento em que precisaria de estabilidade emocional para continuar. É importante perceber que isso não tem relação com falta de capacidade ou fraqueza. Tem relação com a forma como o cérebro busca previsibilidade. Resultados externos ainda não consolidados geram incerteza, e o cérebro prefere o conhecido ao incerto, mesmo que o conhecido não seja ideal. Por isso, muitas vezes, voltar ao padrão antigo parece mais confortável do que sustentar o novo processo até que ele se estabilize. Quando essa dinâmica é compreendida, algo muda de forma bastante prática. A pessoa para de interpretar desconforto como sinal de fracasso e passa a enxergar como parte natural de adaptação. Isso reduz a ansiedade de performance e permite que a ação continue existindo sem a pressão constante de validação imediata. O foco sai do "preciso provar que está dando certo" e vai para "preciso sustentar coerência no processo". E essa mudança de foco costuma ser decisiva, porque quando a estabilidade interna aumenta, mesmo que gradualmente, a qualidade das escolhas melhora. O comportamento fica menos reativo, mais deliberado. E é justamente essa consistência menos ansiosa que, ao longo do tempo, tende a produzir resultados mais sólidos. Depois que a pessoa começa a perceber essa relação entre identidade, comportamento e resultado, surge uma etapa essencial que muita gente tenta pular: o diagnóstico honesto do próprio padrão automático. Não o padrão idealizado, não aquilo que a pessoa gostaria de ser, mas aquilo que de fato aparece no dia a dia, especialmente quando há pressão, medo ou cansaço. Porque é nessas horas que o padrão real se manifesta com mais clareza. A identidade prática de alguém não está nas intenções declaradas. Está nas escolhas recorrentes. Está na forma como reage quando surge uma oportunidade, quando algo dá errado, quando aparece crítica, ou quando surge a possibilidade de crescimento. É relativamente fácil sustentar um comportamento quando tudo está favorável. O padrão verdadeiro aparece quando a situação exige adaptação emocional. Muitas vezes, o que a pessoa chama de falta de resultado é, na verdade, repetição de uma estratégia interna antiga. Pode ser a tendência de adiar decisões importantes, a necessidade constante de validação externa, o hábito de se sobrecarregar tentando antecipar problemas, ou até a dificuldade de sustentar constância depois do entusiasmo inicial. Esses padrões não surgem do nada. Normalmente foram formas aprendidas de proteção em algum momento da vida. Funcionaram no passado. Só que nem sempre continuam funcionais no presente. Observar isso sem julgamento é o que permite mudança real. Quando existe culpa excessiva, a mente entra em modo defensivo. E mente defensiva não aprende, só tenta se proteger. Já quando há curiosidade e responsabilidade ao mesmo tempo, a pessoa começa a identificar relações de causa e efeito com mais precisão. Isso traz autonomia.
Porque o problema deixa de ser uma sensação difusa e passa a ser um padrão observável. Existe também uma tendência humana de focar apenas nos momentos de falha e ignorar pequenas evidências positivas. Esse viés faz parecer que nada está evoluindo, mesmo quando pequenas mudanças já começaram. Por isso, parte do diagnóstico envolve ampliar a percepção. Ver tanto o que ainda precisa de ajuste, quanto o que já indica deslocamento de padrão. Essa visão mais completa reduz a ansiedade e melhora a capacidade de continuidade. Outra dimensão importante é perceber o contexto em que certos padrões aparecem. Algumas pessoas funcionam muito bem em ambientes estruturados, mas se desorganizam quando a estrutura desaparece. Outras são produtivas sozinhas, mas travam sob observação. Isso não define incapacidade, define estilo de funcionamento. Conhecer esse estilo permite criar condições mais favoráveis para o próprio desempenho, em vez de tentar operar constantemente contra a própria natureza. Quando esse diagnóstico é feito com maturidade, algo muda na relação com o próprio processo. A pessoa deixa de lutar contra um inimigo invisível e começa a trabalhar com dados reais sobre si mesma. Isso reduz dramatização, melhora ajuste estratégico e cria uma sensação crescente de autoria sobre a própria trajetória. E a autoria costuma ser um dos fatores mais consistentes para sustentar mudança ao longo do tempo. Quando o padrão começa a ficar visível, surge uma pergunta inevitável. Se eu já entendi como tenho funcionado, como começo a mudar sem cair naquele impulso de querer transformar tudo de uma vez? Porque esse impulso, embora pareça motivador, costuma ser justamente o que faz muita gente desistir no meio do caminho. A expectativa de mudança rápida gera tensão, e tensão constante compromete continuidade. Mudança sustentável quase nunca acontece por ruptura brusca. Ela tende a acontecer por reconfiguração gradual de comportamento. Isso não é falta de ambição, é estratégia de longo prazo. Porque o cérebro precisa de evidência repetida para reorganizar percepção de identidade. Sem evidência, a mudança fica no campo da intenção. E intenção, sozinha, não sustenta comportamento em momentos de pressão. É por isso que trabalhar com um padrão mínimo costuma ser mais eficaz do que tentar alcançar um ideal imediato. Padrão mínimo não significa mediocridade, significa base estável. Algo pequeno o suficiente para ser executado, mesmo nos dias menos favoráveis, mas consistente o bastante para gerar evidência interna. Esse tipo de abordagem reduz autossabotagem porque elimina a negociação constante com a própria mente. O combinado é simples e repetível. Outro aspecto importante desse processo é a redefinição de regras internas. Muitas pessoas operam com regras implícitas que nunca foram questionadas. Ideias como preciso agradar para ser aceito, não posso errar, preciso dar conta de tudo sozinho, ou se não for perfeito, não vale, acabam moldando o comportamento de forma silenciosa. Quando essas regras são trazidas à consciência, abre-se espaço para substituições mais funcionais. Essa substituição não é feita apenas por pensamento positivo. Ela acontece principalmente por comportamento alinhado. Cada vez que a pessoa executa uma ação coerente com a nova regra, mesmo que pequena, cria-se uma evidência concreta. E evidência concreta tem um impacto muito maior na reorganização da identidade do que qualquer discurso interno isolado. Existe também um elemento emocional relevante nesse processo: a tolerância ao imperfeito. Quem associa mudança à perfeição tende a abandonar o processo ao primeiro deslize. Já quem entende mudança como ajuste contínuo, consegue retomar com mais facilidade. Essa diferença de postura, ao longo do tempo, costuma separar quem consolida a transformação de quem permanece em tentativa intermitente. Construir uma nova base comportamental, portanto, não é sobre intensidade momentânea. É sobre repetição qualificada. Pequenas ações consistentes, sustentadas ao longo do tempo, tendem a reorganizar percepção interna, reduzir a ansiedade e criar uma sensação crescente de competência. E essa sensação
quando apoiada em experiência real, passa a alimentar novas escolhas de forma mais natural e menos desgastante. Existe uma diferença grande entre entender algo intelectualmente e incorporar esse entendimento na forma como você vive. Muita gente sabe exatamente o que deveria fazer, reconhece padrões, identifica pontos de melhoria, mas ainda assim sente dificuldade de sustentar mudança. Isso acontece porque identidade não se reorganiza apenas por compreensão racional. Ela se reorganiza principalmente por evidência vivida. O cérebro aprende quem você é, observando o que você faz repetidamente, especialmente quando há coerência ao longo do tempo. Não é o discurso interno isolado que define identidade. São as experiências acumuladas. Cada pequena ação alinhada cria um registro silencioso. Isso também sou eu. E quando esses registros se repetem, a percepção interna começa a mudar de forma quase inevitável. Por isso, muitas vezes, a pessoa sente que está tentando mudar por muito tempo sem perceber avanço. Não necessariamente porque não exista mudança, mas porque ela ainda não foi registrada conscientemente. O ser humano tende a valorizar grandes marcos e ignorar pequenos deslocamentos. Só que identidade raramente muda em grandes saltos. Ela muda em microajustes contínuos. Quando esses microajustes passam a ser reconhecidos, algo importante acontece. A autoconfiança deixa de depender exclusivamente de resultado externo. Ela começa a se apoiar na própria consistência comportamental. Isso reduz a ansiedade de performance e cria uma base emocional mais estável para decisões futuras. A pessoa passa a confiar não porque tudo deu certo, mas porque percebe que consegue se manter coerente, mesmo quando nem tudo sai como esperado. Outro aspecto relevante é a forma como a memória emocional participa desse processo. Experiências repetidas geram familiaridade. Familiaridade gera sensação de normalidade. Aquilo que antes parecia difícil, estranho ou distante, passa a ser percebido como parte natural do funcionamento. Não porque houve uma transformação instantânea, mas porque houve exposição suficiente para o cérebro recalibrar expectativa. Essa recalibração também reduz resistência interna. O que antes exigia grande esforço passa a exigir menos energia cognitiva. A ação deixa de ser exceção e passa a ser padrão. E quando o comportamento vira padrão, a identidade acompanha. Isso cria um ciclo mais favorável. Comportamento consistente fortalece identidade. Identidade fortalecida sustenta comportamento. Compreender esse mecanismo ajuda a diminuir a pressa. Mudança profunda raramente é rápida, mas costuma ser progressiva. Quando a pessoa para de buscar transformação instantânea e passa a investir em evidência contínua, a ansiedade diminui e a probabilidade de consolidação aumenta. Não é falta de ambição, é compreensão de processo. E é justamente essa paciência estratégica que costuma diferenciar quem vive em tentativa constante de quem, aos poucos, passa a experimentar resultados mais estáveis. Não porque fez mais em menos tempo, mas porque construiu base suficiente para sustentar o que antes parecia distante. Quando a mudança começa a ganhar forma prática, costuma aparecer um fenômeno que muita gente interpreta de maneira equivocada: a sensação de resistência. Não necessariamente resistência externa, mas interna. Uma espécie de desconforto silencioso que surge justamente quando a pessoa começa a agir de forma diferente do padrão habitual. E isso é mais comum do que parece, porque o cérebro humano é estruturado para priorizar previsibilidade. Aquilo que já é conhecido, mesmo que não seja ideal, exige menos energia mental. O cérebro já sabe como reagir, o que esperar e qual comportamento executar. Quando você começa a alterar esse padrão, ainda que seja para algo melhor, surge um custo de adaptação. Esse custo pode aparecer como procrastinação, irritação leve, vontade de adiar decisões ou até uma sensação difícil de explicar de que isso não sou eu. Não é um sinal de erro. É o hábito sendo questionado. É importante entender que hábito não é apenas comportamento visível. É também padrão emocional, padrão de pensamento, padrão de interpretação da realidade.
Quando esses elementos começam a mudar, a mente tenta recuperar familiaridade. Não por sabotagem consciente, mas por economia de energia e busca de estabilidade. O problema é que, se essa reação não é compreendida, a pessoa pode interpretar o desconforto como prova de que está no caminho errado. Esse equívoco faz muita gente abandonar processos promissores cedo demais. No primeiro sinal de estranheza, volta-se ao padrão antigo porque ele parece mais confortável. Só que conforto imediato nem sempre significa direção adequada. Muitas vezes significa apenas repetição do que já era conhecido. Uma forma madura de lidar com isso é reconhecer a resistência sem dramatizar. Nomear o processo ajuda. Quando você entende que essa sensação faz parte da adaptação, ela perde parte do poder. Não é mais um alerta alarmante, é apenas um indicativo de transição. Isso reduz a ansiedade e evita decisões impulsivas. Outro recurso importante é reduzir a expectativa momentaneamente. Em vez de exigir desempenho ideal durante a fase de adaptação, manter o mínimo consistente costuma ser mais eficaz. Pequenas ações contínuas preservam o movimento sem gerar sobrecarga emocional. Esse equilíbrio entre continuidade e realismo ajuda o novo padrão a se consolidar sem desgaste excessivo. Com o tempo, aquilo que parecia estranho começa a se tornar familiar. A resistência diminui porque o cérebro passa a reconhecer o novo comportamento como parte do repertório habitual. Esse é o ponto em que a mudança deixa de exigir esforço consciente constante e passa a fluir com mais naturalidade. Não porque houve uma virada mágica, mas porque houve repetição suficiente para criar um novo referencial interno. Compreender essa dinâmica evita interpretações precipitadas e ajuda a sustentar processos importantes, mesmo na fase em que ainda não há recompensa visível clara. E muitas vezes, é exatamente essa travessia silenciosa que separa a tentativa passageira de transformação consistente. Quando essa lógica começa a ficar clara, identidade influenciando comportamento, comportamento gerando evidência e evidência reorganizando percepção, surge naturalmente a pergunta prática: como isso aparece nas áreas concretas da vida? Porque no fim, ninguém busca mudança apenas como conceito. Busca impacto real no cotidiano, nas relações, no trabalho, nas escolhas e na sensação interna de direção. No campo profissional e financeiro, por exemplo, muitas pessoas acreditam que precisam primeiro alcançar determinado resultado para só então se sentirem seguras ou confiantes. Só que, na prática, segurança costuma ser construída durante o processo, não depois dele. Quem passa a se perceber como alguém que aprende continuamente, que ajusta estratégias sem dramatizar erro e que mantém consistência mesmo sem validação imediata, tende a construir trajetória mais estável. Não porque o caminho fique fácil, mas porque a postura interna permite atravessar fases diferentes sem ruptura constante. Nas relações pessoais acontece algo semelhante. A forma como alguém se percebe influencia diretamente os limites que estabelece, o tipo de vínculo que aceita e a forma como reage a conflito. Quando a identidade ainda está muito apoiada em aprovação externa, existe maior tolerância a situações desconfortáveis. À medida que a percepção interna se reorganiza, os limites tendem a ficar mais claros, não por confronto constante, mas por coerência silenciosa. A pessoa começa a se posicionar de forma mais natural, sem precisar justificar excessivamente cada escolha. Na construção de direção pessoal, também é comum a expectativa de clareza total antes da ação. Muitas pessoas esperam sentir certeza absoluta para começar algo novo. Só que direção costuma ser construída em movimento. A clareza aumenta à medida que a experiência se acumula. Quem entende isso, tende a agir com mais continuidade, mesmo sem garantias completas. E essa continuidade, ao longo do tempo, costuma gerar mais confiança do que qualquer planejamento perfeito que nunca sai do papel. Perceba que, em todos esses cenários, o ponto central não é intensidade inicial. É coerência progressiva. Pequenas decisões alinhadas, repetidas ao longo do tempo, costumam produzir efeito mais consistente do que grandes esforços isolados. Isso reduz desgaste emocional,
melhora a capacidade de adaptação e fortalece a percepção de autoria sobre a própria trajetória. Essa abordagem também diminui a necessidade de motivação constante. Quando o comportamento passa a ser sustentado por identidade mais clara, a ação deixa de depender exclusivamente de estado emocional momentâneo. Ela passa a fazer parte do funcionamento natural. E isso traz estabilidade, que é um dos elementos mais subestimados quando se fala em resultado de longo prazo. No fundo, o que começa a se reorganizar não é apenas o que você faz, mas a relação que você estabelece com o próprio processo de viver. A pressa diminui, a autocobrança excessiva perde força, e a percepção de progresso se torna mais realista. Não porque tudo se torna fácil, mas porque existe mais alinhamento entre expectativa, comportamento e identidade. Talvez a principal conclusão aqui não seja sobre fazer mais ou fazer menos, mas sobre entender de que lugar você está fazendo o que faz. Porque esforço, por si só, não garante resultado. O que costuma gerar resultado sustentável é coerência entre identidade, comportamento e expectativa. Quando essa coerência começa a existir, o esforço deixa de ser compensação e passa a ser construção. Isso muda a relação com o próprio processo. A ansiedade diminui porque a validação deixa de depender exclusivamente de resultado imediato. A autocrítica perde intensidade porque você começa a enxergar padrão, não falha pessoal isolada. E a continuidade fica mais possível porque a ação deixa de ser reação emocional e passa a ser escolha mais consciente. Também é importante lembrar que mudança consistente raramente é barulhenta. Muitas vezes, ela acontece de forma silenciosa, quase imperceptível no começo. Pequenos ajustes de postura, pequenas decisões diferentes, pequenas evidências acumuladas. Só que, ao longo do tempo, essas pequenas mudanças reorganizam percepção, comportamento e, consequentemente, trajetória. Quando você entende isso, a pergunta deixa de ser: por que ainda não deu resultado? E passa a ser: o que já está mudando na forma como eu estou conduzindo minha vida? Essa mudança de pergunta, embora sutil, costuma reduzir pressão e aumentar clareza. E clareza é um recurso poderoso para sustentar continuidade. No fim das contas, fazer demais nem sempre aproxima do resultado. Às vezes só intensifica o desgaste de um padrão que já precisava ser revisto. Ajustar a base interna, observar comportamento com honestidade e construir coerência progressiva tende a produzir um caminho mais estável. Não necessariamente mais rápido, mas frequentemente mais sólido. E quando a base se torna mais sólida, o resultado deixa de ser algo que você persegue o tempo todo e começa a aparecer como consequência natural de um processo mais alinhado. Não por mágica, não por promessa fácil, mas porque coerência interna costuma refletir, cedo ou tarde, na forma como a realidade se organiza ao redor das suas escolhas.